Alô, amigos da Best Swimming, Best Cam, em nome da revista Swim Channel. Hoje a gente destaca o resultado do Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de Inverno, que foi disputado e encerrado nesse final de semana em Brasília. A gente já começa destacando que o calendário, propriamente dito, ele é parecido com o que aconteceu no ano passado, apenas com a diferença de que agora nós tivemos um intervalo maior entre o Maria Lenk e este campeonato. No ano passado, o resultado deste campeonato teve um índice muito melhor. Primeiro que foi no Rio de Janeiro, um lugar bem mais central, e na semana seguinte ao Maria Lenk. Dessa vez foi em Brasília, né, onde os atletas fora do eixo, né, um campeonato bem mais esvaziado, até porque, por exemplo, o Minas não mandou a sua equipe principal, o Grêmio Náutico União não mandou a sua equipe sênior, enfim. Adicionados os fatores de temperatura, que nós tivemos um calor tremendo durante a parte das eliminatórias e uma chuva à tarde, um clima seco, e a própria altitude. A gente sabe que é difícil fazer tempo em Brasília. Mesmo assim, o campeonato, de uma forma geral, foi positivo. Vários atletas e várias equipes treinaram durante a sua disputa do campeonato, alguns ao final das eliminatórias, outro ao final das finais. Mas todo mundo, foram muito poucos os nadadores que utilizaram esse campeonato como uma competição-alvo. Aí incluindo aí alguns nadadores júniores que conseguiram bons resultados. Mas tivemos alguns bons resultados, tivemos tempos satisfatórios, alguns recordes batidos. Por exemplo, eu gostei muito do fato... Primeiro a começar, só tivemos uma nadadora em uma categoria, que foi a Gabriele Roncato, que a gente já sabe a diferença dela em relação às nadadoras da faixa etária dela, que foi apenas ela, ganhou 4 provas nas 4 provas disputadas. Só ela. Mais ninguém teve a capacidade de ganhar 4 provas. Mas nós tivemos, por exemplo, 2 nadadores ganhando 3 provas e as 3 com recordes. A Joana Maranhão, que vive uma fase muito boa, gostei muito dos 2:12 e 200 borboleta dela, talvez a melhor prova, mas principalmente o Felipe Ribeiro, esse voando muito no Júnior 1, vindo aí de Maria Lenk, onde ele chegou à sua primeira final de Maria Lenk, foi o Sul-Americano, onde foi o senhor de Cipão, o melhor nadador lá do Sul-Americano, e agora mais aí 3 recordes, batendo recordes nos 50, nos 100, nos 200 livre. O Felipe vive um excelente momento, nadador do Unisanta, se preparando para o Campeonato Mundial Júnior, que acontecerá em agosto em Singapura. Eu ainda gostaria também de destacar 2 resultados nas provas de peito. Primeiro o Andréas Micós, nadador Júnior 2 do Corinthians, muito bom, ganhou as provas de 100 e 200 peito, as 2 com recorde. Vale destacar que o Felipe Monique não fez um bom campeonato nas outras provas, mas no 100 peito foi um bom adversário, fez uma boa prova também. E o Felipe França, que ganhou as 3 provas de peito no nado no sênior, e principalmente aquele 200 peito, ele que nadou para 2:14, mais ou menos o mesmo tempo, poucas centésimas de diferença em relação ao tempo do Andréas no Júnior 2, mas passando com o I7 e voltando com o I7, realmente sensacional. Que prova! A gente que acompanha a natação sabe que isso é realmente muito difícil de acontecer. E precisa ser ressaltado pela qualidade. Parabéns ao Felipe e muitos parabéns também ao professor Sérgio Oia Marques, que também é grande responsável por esse tipo de trabalho, que incrementou e muito o trabalho aeróbico do Felipe França. Foi bom também ver 2 nadadores que eu acho que não vinham numa fase muito boa recentemente, recuperaram. O Luiz Altamir, que não foi bem no Maria Lenk, que esteve doente. Os resultados foram bem mais positivos agora no campeonato. E a própria Giovana Diamante, do SESI, nadadora, que também nadou próximo dos seus melhores tempos, teve 3 vitórias. Bom resultado, gostei também do 100 borboleta do Pedro Vieira, nadador do Corinthians, talvez até melhor do que ele já havia feito no Maria Lenk, numa prova destacada. Campeão da competição foi o Pinheiros no Júnior e o Corinthians no Sênior. Aí cada um levou uma, né? O Corinthians saiu melhor nas 2 competições, mas o Pinheiros já tomou a liderança no Júnior na 3ª etapa e na última abriu com 70,5 pontos de vantagem. Não, desculpa, 50,5 pontos de vantagem, 50 pontos e meio de vantagem em relação ao Corinthians. E no Sênior foi que o Corinthians, que liderou a competição toda, conseguiu abrir 71 pontos no último dia. As 2 equipes vêm se degladiando, inclusive
no próprio ranking nacional brasileiro de clubes, devem ser os dois clubes a disputar até o final do ano. Essa já é uma disputa já essa é a terceira temporada. Aliás, os dois empataram em 2003, foi a primeira vez que dois clubes empataram ao final do ranking nacional de clubes. No ano passado deu Pinheiros, e este ano o Pinheiros está na frente, 10 pontos de vantagem, mas com os campeonatos brasileiros chegando, a gente sabe que vai ser uma disputa que deve se estender por toda a temporada. O Corinthians levou a sua equipe principal, teve um bom desempenho, principalmente no sênior masculino, com resultados muito bons, e olha, esse sênior masculino do Corinthians realmente tem sido muito, não só sólidos resultados, mas de alto nível e até constante. São resultados que já fazem umas 2 ou 3 temporadas, essa equipe masculina do Corinthians tem sido destaque. Gostei também da equipe do SESI, principalmente da Etienne Medeiros, não tanto nas provas de costas, mas principalmente nos 50 e 100 metros nado livre, nadando fácil, ganhando a prova com 25,30, ficando a 1 centésimo só do recorde de campeonato, também mostrando um bom desempenho. Vale lembrar que essa competição não foi seletiva para nenhuma seleção brasileira, mas nem por isso não deixa de ser importante, afinal é um campeonato brasileiro. Eu até, vamos dizer assim, fazendo uma análise, eu até, vamos dizer assim, respeito a decisão de treinadores que preferiram treinar durante a competição, mas olha, competir também é treinamento, viu? Não, é um excelente treinamento competir bem, e muitas vezes até o pessoal não gosta de forçar nas eliminatórias, até teve gente bobeando, não entrando na final, mas olha, no Brasil nós temos um conceito errado, nós acabamos não nos preparando para as competições que acontecem lá fora, desprezando a oportunidade de nadar forte pela manhã. Eu que tive a experiência de ter trabalhado 16 anos nos Estados Unidos as eliminatórias servem como treinamento, as pessoas nadam forte de manhã e nadam mais forte à tarde. Nós no Brasil temos, infelizmente, essa cultura, muita gente que celebra, comemora que não tem eliminatória, e depois acaba indo para os campeonatos maiores, os principais, e tem dificuldades de nadar de manhã, dificuldade de fazer tempos bons pela manhã, e quando faz de manhã não consegue repetir à tarde. Então eu até destaquei na própria Best Swim essa semana, nós tivemos um resultado muito expressivo no Sul Brasileiro, de uma nadadora jovem chamada Rafaela Haurich, que disputando o Campeonato Sul-Brasileiro, uma competição que não tem a mínima chance de qualquer nadadora chegar próxima dela. Ela ganhou todas as provas delas com facilidade, aliás, ela até perdeu uma das provas, que não era uma das provas principais dela, mas todas as provas que ela nadou, ela simplesmente forçava de manhã nas eliminatórias e voltava a forçar na final. Por quê? Porque ela está se preparando para o Campeonato Mundial Júnior em Singapura, onde ela sabe, para que ela só chegar à final, ela vai ter que fazer os melhores tempos nas eliminatórias. Então eu acredito que no Brasil ainda nós temos que repensar um pouco. Eu reconheço, Brasília foi um lugar errado de se competir, o calendário não foi adequado, mas olha, competir é treinar, e nós precisamos competir bem, nós precisamos ter mais competições boas durante a temporada. Infelizmente, pelas dificuldades do dólar, tem sido difícil para os clubes saírem do país, a gente tem que reforçar as competições nacionais, e os atletas têm que aprender a nadar forte nas eliminatórias e nacionais, porque isso serve de preparação para o futuro deles e os bons resultados a nível internacional. Valeu? A gente volta na próxima semana, Best Camp, em nome da revista Swim Channel. Até lá!